Olá, eu sou a professora Keila e esta é uma videoaula de física. Hoje nós iremos falar sobre cinemática e iniciaremos os nossos estudos com o movimento em uma dimensão. Esse conteúdo será dividido em duas partes. Iniciaremos falando sobre as grandezas que estão presentes na cinemática. A primeira grandeza física é a posição. Então, como nós estamos trabalhando em movimento em uma dimensão, eu vou chamar da posição X. Ou, se o meu movimento acontece na vertical, posição Y. Então, os exemplos aqui serão de movimentos que acontecem horizontalmente. Então, eu escrevi aqui. A posição X de uma partícula num eixo é a sua localização em relação à origem. Veja nesta figura. Nós temos a origem sendo o ponto 0 e nós temos o sentido crescente do eixo X e o sentido decrescente. Então, aqui 0, origem, 1, 2, 3, aqui minha posição dada em metros. E o sentido negativo, menos 1, menos 2, menos 3 metros. A posição, ela é positiva ou negativa, dependendo do que lado em relação à origem a partícula se encontra. Ou ela pode ser 0 se estiver na origem. Por exemplo, se eu colocar aqui um bonequinho nessa posição 2, eu sei que a posição desse boneco é 2 metros em relação à origem. Agora, se eu coloco ele nesta posição, eu sei que a posição é 3 metros em relação à origem no sentido negativo. Então, menos 3 metros. Por que que eu devo levar em consideração o sinal algébrico mais ou menos? Porque posição é uma grandeza física, é uma grandeza vetorial. Ela possui um módulo, uma direção e um sentido. Então, o sinal algébrico, mais e menos, indica o sentido dessa posição em relação à origem, certo? E para definir o sentido positivo ou o sentido negativo, nós colocamos que o sentido positivo em um eixo é o do crescimento dos números positivos, 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. E o oposto nós consideramos como sendo o sentido negativo. Então, eu posso dizer que essa posição, ela é uma grandeza que varia com o tempo. Então, eu posso escrever o x aqui como sendo uma função do tempo, x de t. Por quê? A maioria dos nossos movimentos não é estático, né? As partículas que estão em uma determinada posição, um segundo depois ou um tempo depois, elas vão estar em outra posição, certo? Então, a variação de posição para a cinemática, nós chamamos de deslocamento, tá? O deslocamento, então, ΔX de uma partícula é a variação de sua posição. Então, aqui eu coloquei ΔX é igual a x menos x0. Isso daqui é apenas uma notação. Pode ser que vocês encontrem em outras literaturas x2 menos x1 ou x final menos x inicial. O que importa aqui é que este símbolo, né, o delta, a letra grega delta maiúscula, representa a variação de uma grandeza, então significa que o valor inicial dessa grandeza deve ser subtraído do seu valor final. Sempre eu vou subtrair valor final menos do valor aqui inicial, ok? Como posição é uma grandeza vetorial, o deslocamento também é uma grandeza vetorial. Se a partícula se move no sentido positivo do x, o deslocamento é positivo. Agora, se ela se move no sentido oposto, esse deslocamento vai ser negativo. Então, aqui eu também devo levar em consideração o sinal algébrico, mais ou menos. Mais significa que o deslocamento está acontecendo no sentido positivo e menos no sentido negativo. Agora,
Se eu falei para vocês que essa variação de posição, ou seja, esse deslocamento acontece em um intervalo de tempo, eu posso calcular com que velocidade que aconteceu esse movimento. Então, a velocidade média, ela vai ser calculada sendo a razão entre o deslocamento e o intervalo de tempo, ΔT. Então, V médio, velocidade média, é igual a ΔX sobre ΔT. Então, eu coloquei, quando uma partícula se move da posição inicial, x0, para a posição final, x, em um intervalo de tempo, lembrem, né, toda vez que eu tenho o delta na frente de uma grandeza, eu preciso subtrair o seu valor inicial do valor final, então, por isso que o ΔT é tempo final menos tempo inicial. A sua velocidade média é dada por V médio, ΔX sobre ΔT. Ou ainda, eu posso escrever deslocamento x final menos x inicial dividido pelo tempo, variação de tempo, tempo final menos tempo inicial. Deslocamento, lembrem-se, pode ser positivo ou negativo. Então, essa velocidade, ela também pode ser positiva ou negativa. O que isso significa? O sinal algébrico, ele indica o sentido do movimento. Se eu tenho uma velocidade positiva, significa que a partícula está se deslocando no sentido positivo que eu adotei de acordo com o meu referencial. E se ela se move no sentido, se ela tem um sinal algébrico negativo, significa dizer que ela está se movendo no sentido oposto àquele que eu determinei como positivo, certo? Bom, em termos de unidades, a velocidade, de acordo com o sistema internacional, eu vou ter unidade de comprimento por unidade de tempo, ou seja, a unidade metros por segundo. Ainda, eu tenho que a dimensão de velocidade, e não só velocidade média, mas velocidade escalar média e a velocidade instantânea, que serão as nossas próximas discussões, a dimensão, então, vai ser 1m na 0, L, T na menos 1. Então, eu tenho uma unidade de comprimento vezes uma unidade de tempo elevado a menos 1, ou a divisão, ok? Notem, pessoal, que a velocidade média, ela só depende, então, do deslocamento, ou seja, ela só depende da distância entre o ponto inicial e o ponto final do movimento, e não da distância total percorrida. Quando nós estamos falando da distância total percorrida, aí o nosso cálculo para a velocidade é a velocidade média escalar, onde a velocidade média escalar, então, vai ser a distância total percorrida dividido pelo tempo. Então, vamos pegar o exemplo. Se eu estou na posição A, meu x inicial é igual a 0 metros. E eu me desloco até a posição B. Meu x final é igual a 4 metros. Então, o meu ΔX aqui vai ser final menos inicial igual a 4 metros. 4 menos 0, 4 metros. Agora, se durante toda essa minha trajetória eu retorne para uma posição C, que está aqui, caminho aqui mais 2 metros, o que eu vou ter? O meu deslocamento, ΔX, vai ser final 2, ou seja, eu voltei para a posição 2, menos a inicial, que é 0. Então, o meu deslocamento foi de apenas 2 metros. Então, aqui eu levo em consideração o sentido positivo e para cá negativo, ok? Agora, se eu estou falando da distância total percorrida, eu vou somar os 4 metros positivos e os 2 metros do retorno, aqui que seriam negativos para a gente.
Então, aqui eu tenho que a distância total percorrida, vou colocar aqui, distância total percorrida, vai ser igual a 4 metros mais 2 metros, que foi um total de 6 metros. Então, qual que é a diferença da distância total percorrida com o deslocamento? O deslocamento só leva em consideração a posição final e a posição inicial. Já a distância total percorrida leva em consideração todo esse nosso deslocamento, ok? Então, eu posso calcular aqui como sendo o módulo dessa velocidade média, porque como a distância total percorrida ela vai ser um valor sempre positivo, essa minha velocidade será sempre um valor positivo, uma vez que a grandeza tempo é uma grandeza escalar, né? Não faz sentido fisicamente termos um tempo negativo. Então, aqui, distância total percorrida dividido pelo intervalo de tempo. Logo, a velocidade escalar média difere da velocidade média porque não considera o sentido do deslocamento e, por conseguinte, não possui um sinal algébrico, certo? Eu tenho outras formas de calcular também o valor médio da velocidade. Por exemplo, em um gráfico de x versus t, ou seja, em um gráfico da posição em relação ao tempo, lembrem que estou chamando a posição de x porque estamos falando de um movimento que acontece na horizontal. Se eu estivesse falando de um movimento que acontece verticalmente, eu poderia tranquilamente trocar aqui minha posição pela posição y. Então, em um gráfico de x versus t, a velocidade média em um intervalo ΔT é a inclinação da reta que une os pontos correspondentes ao início e ao fim do intervalo considerado. Então, vejam neste gráfico aqui. Eu tenho um gráfico da posição x em relação ao tempo. Grandeza dependente, grandeza independente. Imagem, domínio. Isso aqui vem lá das funções, né? Porque aqui eu tenho que a posição x, ela é função do t, ela depende do t. Então, eu tenho aqui representado o movimento deste animalzinho aqui, que é um tatu. Então, este gráfico da posição x em função do tempo para o objeto em movimento. Então, no primeiro instante, no instante inicial igual a 0, eu tenho que a posição aqui do animal, ela é menos 5 metros. Unidade de comprimento, né? Aqui a posição dada em metros. Depois, para o instante 4 segundos, ou seja, 4 segundos depois, eu tenho que a posição é 2. Então, 4 segundos... eu tenho aqui posição 2. E anteriormente a esses 4 segundos, eu tenho que em t igual a 3 segundos, ele está na posição 0. Então, vamos recapitular. No instante 0, o tatu está em 5 metros, menos 5 metros, ou seja, localizado 5 metros em relação à origem, no sentido negativo. 3 segundos após, ele está na posição 0, então, aqui na posição 0, e 1 segundo após, ou seja, em 4 segundos, ele está aqui na posição 2. Então, essa curva aqui, representado em azul, representa a função x de t, certo? Se eu quero determinar qual que é a velocidade média, eu vou traçar uma reta para o intervalo que é do meu interesse. Por exemplo, se eu quero saber qual que foi a velocidade média no instante, entre o instante 4 e o instante 1, ou seja, de 1 a 4 segundos, eu venho, encontro o ponto aqui sobre a curva, da mesma forma, pego 4 segundos e encontro o ponto sobre a curva, traço essa reta, que aqui está sendo representado por essa reta vermelha, e a velocidade média vai ser a inclinação
dessa reta, ou seja, vai ser o ângulo de inclinação, é a inclinação dessa reta. Na verdade, não é o ângulo, e sim a tangente deste ângulo, tá? Tangente do ângulo θ vai ser igual à minha velocidade média, certo? Então, aqui neste exemplo, como é que eu vou calcular a tangente deste ângulo? A tangente, ela é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Notem que aqui eu tenho um triângulo retângulo, onde o cateto oposto significa a elevação, ou seja, o ΔX, na verdade, o deslocamento, e o cateto adjacente significa o intervalo de tempo, ΔT. Então, por isso que a inclinação é igual à velocidade média, porque eu divido o deslocamento pelo intervalo de tempo. Então, aqui no exemplo, eu tenho que ΔX vai ser posição final. Posição final, 2, menos a posição inicial, que está aqui, 4, menos 4. Então, menos com menos dá mais, deslocamento, 6. E o intervalo de tempo, que vai ser 4, tempo final, menos 1, o tempo inicial, 3. Então, aqui eu posso determinar que a velocidade média são 6 metros, dividido por 3 segundos, e isso me fornece uma velocidade média de 2 metros por segundo. Isso foi para este intervalo de tempo, entre 4 e 1 segundo. Eu poderia também calcular qual que foi a velocidade média no instante 0 até o instante 3, traçando essa outra reta. Notem que a velocidade já vai ser diferente, por quê? Porque a inclinação dessa reta que eu tracei aqui em lápis é diferente da inclinação dessa reta aqui representada em vermelho, certo? Então, uma forma de calcular a velocidade média é pela inclinação de uma reta em um intervalo, em um gráfico da posição versus o tempo. Aqui o tempo em segundos. Opa, tá aqui. Pois bem, para exemplificar o que nós vimos até agora, eu trouxe um exercício. Então, neste exercício aqui, um exemplo de número 1, eu tenho que um motorista dirige um veículo numa rodovia retilínea a 70 km por hora. Após rodar 8 km, o veículo para por falta de gasolina. O motorista caminha 2 km adiante até o posto de abastecimento mais próximo e ele demora 27 minutos nesta caminhada. A pergunta é: qual é a velocidade média do motorista desde o instante de partida do veículo até chegar ao ponto? E eu peço a resposta numérica e graficamente. Então, se eu estou interessado em calcular a velocidade média, eu sei que vai ser o deslocamento, ΔX, dividido pelo intervalo de tempo, ΔT. Nós sabemos que a posição final do motorista vai ser os 8 quilômetros que ele rodou a 70 km por hora. Então, ele saiu de 0, chegou aqui 8 quilômetros, mais os 2 quilômetros que ele caminhou, ou seja, a posição final dele vai ser 10 quilômetros. Vou colocar aqui 10 quilômetros menos 0 quilômetros, que é a posição inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Quanto tempo que ele demorou para sair desde a casa dele até o posto de gasolina? Eu sei que essa trajetória aqui, os 2 últimos quilômetros, ele demorou 27 minutos. Mas o problema não me forneceu qual foi o tempo que ele levou para deslocar esses primeiros 8 quilômetros. Então, eu posso calcular isso de modo separado, porque ele me falou que esses 8 quilômetros aqui
foram percorridos a uma velocidade média de 70 km por hora. Então, vou usar a mesma equação, velocidade média é igual ao ΔX sobre o ΔT. Quem eu quero calcular aqui é o intervalo de tempo, ΔT. Então, passo multiplicando pela velocidade, logo em seguida a velocidade vem dividindo. Então, para calcular o intervalo de tempo, eu vou dividir o deslocamento pela velocidade média. Então, vamos lá. Deslocamento, posição final 8, menos posição inicial 0, porque eu só quero do primeiro, desses primeiros 8 quilômetros, que foi por onde ele dirigiu na rodovia antes de parar, dividido por 70. Então, eu tenho aqui 8 por 70, aqui a minha unidade vai ser quilômetro dividido por quilômetro por hora, então, minha resposta de tempo vai ser em hora. Então, isso daqui me fornece 0,11 horas. Então, 8 menos 0 dividido por 70, 0,11 horas. Pois bem, eu sei que esse primeiro intervalo, ele demorou 0,11 horas. Agora, eu preciso somar 0,11 horas com 27 minutos. Se vocês lembrarem lá da aula de análise dimensional, eu falei para vocês que eu não consigo somar unidades diferentes. Embora eu tenha a mesma grandeza física tempo, eu não posso somar minuto com hora. Ou eu transformo minuto para hora ou hora para minuto. Neste exemplo aqui, eu vou optar em transformar minutos em horas, por quê? Porque como a minha velocidade vai ser fornecida em quilômetros por hora, eu já vou deixar esse valor aqui, o tempo total, já na unidade de horas, tá? Então, vou fazer uma regrinha de cadeia aqui. Eu sei que 1 hora são 60 minutos. Cancelei minuto, então, 27 dividido por 60 me dá 0,45. Então, 27 minutos são iguais a 0,45 hora. Então, o tempo total vai ser 0,11 horas mais 0,45 horas, que foi o tempo de caminhada. Então, 0,56 menos o tempo inicial, que é 0. Isso aqui, horas, né? Fazendo essa velocidade média, então, fazendo essa conta, eu tenho 10 dividido por 0,56, aproximadamente 17,86 quilômetros por hora. Então, essa foi a velocidade média deste motorista, né? Desde que saiu de sua casa, né? Até chegar ao posto de gasolina. Eu posso representar esse movimento em um gráfico da posição versus o tempo, porque o problema até me pede, né? Obtenha a resposta numérica e graficamente. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um gráfico da posição X em quilômetros, vou usar a unidade que o problema está me fornecendo, e tempo, horas, certo? Então, vou dividir aqui 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 e 0,6. Horas. E aqui, 2, 4, 6, 8, 10. Então, 2,
4, 6, 8, 10. Lembrando que para construir um gráfico, como eu tenho grandezas diferentes, as escalas também podem ser diferentes. Então, no instante 0, em t igual a 0 horas, ele está na posição 0. No instante 11, então aqui eu tenho 15, 11 vai estar mais ou menos por aqui. Ele deslocou 8 quilômetros. Então, está aqui. E no instante 56, ou seja, mais 0,45 horas, ele está lá em 10 quilômetros. Tá aqui em cima. Então, pessoal, como é que ficou essa trajetória? Ficou algo desse tipo aqui, né? Então, aqui seria a função x de t do motorista. Se eu quero calcular o valor médio aqui graficamente, eu vou traçar uma reta ligando os dois pontos do intervalo de interesse, nesse caso, final menos inicial, e calculo aqui a inclinação. Vou calcular, então, a tangente desse ângulo θ aqui, que representa a inclinação. Então, vai ser a velocidade média, certo? Então, calculei numericamente, obtendo 17,86, e aqui também vou ter esse mesmo resultado, né? Porque eu tenho 10 menos 0, 10, dividido por 0,56 menos 0,56. Então, 17,86 quilômetros por hora. Bom, até agora nós falamos, então, sobre velocidade média, velocidade escalar média. Essas duas velocidades, elas levam em consideração, então, um intervalo de tempo, um ΔT. Leva em consideração o deslocamento que aconteceu neste intervalo de tempo. Mas, em física, uma grandeza que é mais importante e nos traz mais detalhes é a velocidade instantânea. Ela vai me fornecer mais informações ali sobre como é que esse movimento está acontecendo, certo? Então, como é que eu vou calcular essa velocidade instantânea? Vejam, como o próprio nome já diz, velocidade instantânea é a velocidade daquela partícula em um dado instante de tempo. Então, se eu tenho que nós vamos determinar essa velocidade em um instante, eu estou falando de um ΔT, ou seja, de um intervalo de tempo muito curto, muito pequeno. Ou seja, um ΔT que tende a zero, certo? Então, se ΔT tende a zero na equação da velocidade média, então Δx também tenderá a zero. Entretanto, a sua razão vai tender a um valor limite, que eu vou chamar de velocidade instantânea ou somente velocidade, tá certo? Então, essa velocidade instantânea, ela vai ser o valor máximo de uma velocidade média quando o instante é muito pequenininho. Como é que eu posso dar esse exemplo para vocês? Por exemplo, no exercício anterior, o motorista saiu da casa dele, deslocou 8 quilômetros até o carro parar. E durante toda essa trajetória, ele desenvolveu uma velocidade de 70 quilômetros por hora, uma velocidade média de 70 quilômetros por hora. Quer dizer que desde que ele saiu de casa até chegar no posto, até chegar ao ponto que ele parou por falta de gasolina, ele desenvolveu sempre esse valor constante de 70 quilômetros por hora? Não. Pode ser que ele tenha saído de casa e na rua da casa dele a velocidade máxima é de 60 quilômetros por hora. Depois ele parou em uma blitz, onde a velocidade foi a zero.
Depois, ele viu que estava atrasado e na BR ele teve uma velocidade de 120 km por hora, ou seja, para cada instante de tempo, ele desenvolveu uma velocidade diferente, que no total, fazendo o valor médio, nós chegamos no valor de 70 km por hora, certo? Então, para a física, a velocidade instantânea ela é muito mais importante porque ela conta a história. Eu consigo determinar qual é a velocidade no exato instante em que o motorista estava passando, estava a 500 metros do seu ponto de chegada, por exemplo, certo? Então, esse seria o conceito de velocidade instantânea. Agora, como é que eu calculo ele? Eu vou utilizar os artifícios da matemática. Então, eu estou dizendo que a velocidade instantânea, ou somente velocidade, ela é o valor máximo da velocidade média para um intervalo de tempo muito pequenininho. Então, aqui eu aplico o conceito de limite, aquele mesmo limite que nós vemos no cálculo. Então, essa velocidade vai ser o limite da velocidade média, ou seja, ΔX sobre ΔT, quando esse ΔT tende a zero. Essa forma aqui, essa escrita, esse conceito aqui, ele é a própria definição de derivada. Então, por isso que nós falamos que a velocidade vai ser a derivada da posição em relação ao tempo. E aqui eu usei a notação dx dt. Quando vocês aprendem derivada, eu tenho uma função, por exemplo, um y igual a um ax na n, né? Então, pode ser que a professora fale para vocês que a derivada é o y', ou que a derivada vai ser o f de x', ou ainda que a derivada vai ser derivada de y em relação a essa grandeza x, dx. Nós, em física, costumamos utilizar essa notação. Então, velocidade vai ser um dx dt, derivada da posição x em relação ao tempo. Então, velocidade instantânea, num determinado instante, né, pode ser representado também pela inclinação naquele ponto da curva x versus t. Então, se eu voltar aqui naquele nosso gráfico, né? Se eu quero determinar, por exemplo, o instante ou a velocidade desse objeto no instante 2 segundos, o que eu faço? Eu pego este ponto, traço uma reta que é tangente ao ponto e calculo a inclinação dessa reta. Vai me fornecer, então, o valor instantâneo da velocidade, ok? Então, também posso fazer o cálculo da velocidade instantânea graficamente, certo? Então, para ilustrar, eu tenho aqui um outro exemplo. Esse exemplo me fornece uma equação para a posição. Então, por exemplo, a posição de uma partícula que se move ao longo do eixo x é dado por uma função x, que é função do tempo. Então, esse x me diz, essa posição é igual a 7,8 mais 9,2t menos 2,1t ao cubo. Eu posso determinar aonde é que está essa partícula para qualquer instante de tempo. Por exemplo, na posição, ou melhor dizendo, no tempo zero, a posição vai ser 7,8, substituo o t para zero, vai me dar 7,8 metros, né? Aqui vamos considerar que x é dado em metros e o tempo em segundo. No instante 1 segundo, eu posso vir aqui e substituir o t por 1. Então, vai ficar 7,8, vou fazer essa conta aqui do lado, 7,8 mais 9,2 vezes 1, 9,2, menos 2,1 vezes 1 ao cubo, que é igual a 2,1. Isso aqui me dá um valor
de 14,9 metros. E assim sucessivamente, eu poderia calcular qual é o instante para x igual a 3, ou melhor, tempo igual a 3 segundos. Mesma coisa, eu vou ter 7,8 mais 9,2 vezes 3, menos 2,1 vezes 3 ao cubo. Então, vocês podem notar que esse valor já vai ser um valor negativo. Então, 7,8 mais 9,2 vezes 3, menos 2,1 vezes 3 ao cubo, que é 27. Então, isso daqui me dá a posição menos 21,3 metros. Então, aqui vai me dar como é que essa posição ela está variando em função do tempo. Eu sei que no instante zero a partícula está em 7,8 metros, mas no instante 3 segundos, ou seja, 3 segundos depois, ela vai estar na posição menos 21,3, ou seja, se deslocou no sentido negativo, ok? Tranquilo até aqui? Então, vejam, a posição é dada em função do tempo, de acordo com essa equação. Minha pergunta é, qual é a velocidade em t igual a 3,5 segundos? Essa velocidade é constante ou ela está continuamente variando? Então, vejam, pessoal, agora eu não estou interessado em uma velocidade em um intervalo de tempo, e sim em um instante. Então, agora eu preciso calcular a derivada dessa equação para, então, determinar a velocidade nesse instante aqui, 3,5 segundos. Então, vejam, eu sei que a velocidade vai ser a derivada da posição em relação ao tempo. Então, notem que esse dt aqui, ele não está dividindo, ele está aqui somente para me dizer que a derivada da posição vai ser em relação ao tempo. O que não for tempo vai ser constante, tá certo? Então, aqui, derivada de 7,8 mais 9,2t menos 2,1 t ao cubo, em relação ao tempo. Então, vamos usar os nossos conhecimentos aqui de cálculo. Eu vou usar aqui, nós temos a regra, vou colocar aqui, derivada de ax na n dx. Essa derivada, então, vai ser a vezes n vezes x na n menos 1. Então, esse daqui é a nossa regra de derivação. Como é que eu faço? Vejam só, vou aplicar a propriedade distributiva. Vou fazer aqui do ladinho, tá? Derivada de 7,8 em relação ao tempo. Aqui não está multiplicando, o 7,8 não está multiplicando o tempo, mas eu posso colocar um t na zero, porque t na zero é 1. 1 vezes 7,8, 7,8, né? Gente, isso daqui é a operação matemática de derivadas, tá? Se vocês quiserem dar uma consultada depois, como é que faz essas derivadas, nas regras de derivação, então, seria legal se vocês não estão lembrando. Então, 7,8 vezes 1, 7,8. Beleza. Agora, eu posso comparar essas duas equações aqui. Então, o meu A aqui é o 7,8, o meu X é o T e o meu N é 0. Como é que vai ficar? A, 7,8 vezes N, que é 0, T na 0 menos 1. Lembrando que esse dt só está me dizendo em relação a quem que eu vou fazer essa derivada, que neste caso é o tempo. Isso aqui, 7,8 vezes 0 dá 0, vezes t na menos 1 dá 0. Então, nosso primeiro termo aqui de derivada dá 0.
porque vocês aprendem em cálculo que derivada de constante é igual a zero. Agora, eu vou fazer esse segundo termo aqui. Eu tenho derivada de 9,2t e vou fazer essa derivada em relação ao tempo. De novo, pessoal, comparando, eu tenho derivada, meu a 9,2, meu x é t e o meu n aqui é o expoente de t, que é 1. Então, 9,2 vezes 1, a vezes n, vezes t na 1 menos 1. Então, 9,2 vezes 1 é 9,2, t elevado a zero dá 1 vezes 9,2, 9,2. Então, mais 9,2. Menos, vou fazer agora esse termo aqui. Derivada de 2,1t ao cubo em relação ao tempo, dt. Então, eu vou ter 2,1 vezes 3, porque meu a é 2,1, meu n é 3, vezes t na 3 menos 1. Então, isso daqui dá 6,3, vou escrever pequenininho, t ao quadrado. Então, menos 6,3 t ao quadrado. Então, vejam, eu encontrei uma equação da velocidade que também depende do tempo, em vez de t aqui, que é 9,2 menos 6,3 t ao quadrado. Agora, eu posso calcular, conhecendo essa velocidade, eu posso calcular qualquer velocidade para qualquer instante, certo? Então, o problema está pedindo qual a velocidade em 3,5 segundos. Então, essa velocidade, vou substituir o tempo 3,5. Ela, como vocês já devem estar percebendo, vai ser um valor negativo, né? Então, tem 3,5 ao quadrado, vezes 6,3, então, me deu 77,17, na verdade, 9,2 menos esse valor, menos 67,98, se a posição está em metros e o tempo em segundos, metros por segundo. Então, vejam. Ah, professora, mas eu posso encontrar uma velocidade negativa? Muitos de vocês vão se perguntar, né? Por que essa velocidade deu negativa? Lembrem que o sinal algébrico, ele determina o sentido do movimento. Então, aqui nós já vimos que a partícula, ela aumentou a sua posição, então ela saiu de 7,8, foi para 14,9, mas ela mudou a sua direção e partiu no sentido negativo, então, menos 21,3. O seu deslocamento foi negativo. Então, quer dizer que a velocidade está ok em ser negativa, porque, neste caso, essa partícula está se deslocando no sentido negativo daquele, no sentido oposto àquele que nós determinamos como positivo, certo? Então, menos 67,98, aproximadamente 68 metros por segundo. E a última pergunta é: a velocidade é constante ou está continuamente variando? Como eu tenho que essa velocidade, ela depende de t ao quadrado, ela continua variando. Ok? Por exemplo, no tempo 0 segundos, a velocidade é 9,2. No instante 1 segundo, a velocidade vai ser 2,9 metros por segundo. Em 3 vai ser outro valor, em 3,5 outro valor, e assim sucessivamente. Então, ela continua variando com o tempo, certo? E o módulo da velocidade instantânea, então, é a velocidade escalar. Então,
se eu tenho 67,98 metros por segundo, valor positivo, nós estamos fornecendo, então, a velocidade escalar. Então, é isso. Lembrando que as nossas aulas seguem pelo ambiente virtual e aqui no meu canal vocês têm a oportunidade de acompanhar as próximas videoaulas e exercícios relativos à nossa matéria. Para não perder nenhuma atualização, não esquece de se inscrever neste canal e clicar no sininho para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo. Espero que tenham gostado. Bons estudos!